Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssen, bom dia a todos. A gente começa atualizando os dados da pandemia, seja qual for o olhar, os recordes ao longo dessa semana foram todos negativos. Ontem foram mais 2.207 mortos, de acordo com o balanço do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. A segunda pior marca da pandemia ficou atrás da marca exatamente do dia anterior, com o recorde de 2.349 mortos. No total, já são 273.124 óbitos desde o início da pandemia, desde março do ano passado. E se a gente observar a média móvel, aquela média que desconta as oscilações, principalmente para baixo, que ocorrem nos finais de semana, ontem um novo recorde também, 1.705 mortes de média nos últimos 7 dias, de acordo com esse balanço do consórcio de imprensa. E já são 13 dias seguidos em que a cada dia a gente vem aqui e fala que a média de mortes bateu um recorde. 13 dias seguidos. E 50 dias seguidos que essa média fica acima de 1.000. Agora está indo bem mais acima de 1.000, está em 1.700. Os dados completos você acompanha no portal do Estadão. E São Paulo endureceu ainda mais as restrições contra a pandemia, ficam proibidas atividades esportivas, inclusive campeonato de futebol, cultos religiosos presenciais e atendimento em loco de lojas de material de construção e eletrônicos. As escolas estaduais vão abrir apenas para a alimentação dos alunos e entrega agendada de materiais e chips. As escolas privadas devem manter o ensino remoto. As medidas valem do dia 15 de segunda-feira, até o dia 30 desse mês. Enquanto São Paulo aperta, o Rio afrouxa. O prefeito Eduardo Paes ampliou o atendimento a clientes em bares e restaurantes até às 9 da noite, com delivery e retirada após esse horário. E liberou também até às 9 os quiosques na orla da praia. Por outro lado, Paes suspendeu a vacinação de pessoas com 75 anos, que deveria acontecer hoje, porque faltam doses. O presidente Jair Bolsonaro criticou duramente o toque de recolher decretado no Distrito Federal por seu aliado, Ibanez Rocha. Para ele, a medida é um estado de sítio, o que não é verdade. Bom, e nesse conta-gotas da vacina, que a Carol citou, uma hora tem, outra hora não tem, os governadores do Nordeste se mobilizam e anunciam já um acordo preliminar para a compra de 39 milhões e 600 mil doses da vacina Sputnik V da Rússia. Expectativa para as próximas horas dos detalhes desse acordo, mas os governadores do Nordeste então se reuniram para fazer essa compra e vão encaminhar para o Plano Nacional de Imunizações essa vacina russa. O governo federal também existe uma expectativa de anúncio de uma compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, que deu polêmica lá no ano passado e que agora pode vir. Estamos na expectativa do anúncio do acordo aí nas próximas horas. Enquanto isso, o governo americano estuda a possibilidade de doar 30 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca para outros países, inclusive o Brasil. Informação que está publicada hoje no jornal americano New York Times. Essa vacina lá nos Estados Unidos ela ainda não está autorizada, não foram feitos testes da fase 3. Aqui no Brasil, sim, ela já vem sendo utilizada, assim como em 70 países. Mas os Estados Unidos têm esse estoque, está lá armazenado e agora avaliam a possibilidade de doação. Em um ano, desde que a OMS decretou a pandemia, o preço dos alimentos subiu 15% no país. Isso representa quase 3 vezes a taxa oficial de inflação, que ficou em 5,2% nesse período. Nos últimos 12 meses da pandemia, o preço do óleo, por exemplo, subiu bem mais, subiu 87%. O arroz, 70%. A batata está custando 47% mais caro. Mas a alta dos alimentos desacelerou em fevereiro com o fim do auxílio. Subiu, por exemplo, menos, 0,27%, menos do que em janeiro. A maior pressão no IPCA ficou por conta da gasolina, que subiu 7% no período e foi responsável por quase metade da inflação de fevereiro. O índice voltou a acelerar e fechou o mês com alta de 0,86%. Parece pouquinho, Mas é a maior taxa de fevereiro desde 2016. Para os próximos meses, a previsão é de que a inflação suba ainda mais, chegue a 6%, 7%, que é acima do teto, que é de 5,25%. Analistas também prevêem já a alta de juros, a alta da Selic, já na semana que vem.
Carol citou há pouco aí as restrições adotadas pelo governo de São Paulo. Uma delas é a suspensão por 15 dias do Campeonato Paulista de futebol, a partir de segunda-feira até o dia 30. Nesse fim de semana ainda tem rodada, jogos no sábado e no domingo, só que os clubes ontem, numa reunião virtual, os 16 clubes da Série A do Paulistão, numa reunião virtual com a Federação Paulista de Futebol, decidiram que vão propor alternativas para não paralisar o campeonato. Segunda-feira eles tentam uma reunião com o governo de São Paulo e já negociam a possibilidade de transferir jogos do Campeonato Paulista para outros estados, Rio, Minas, enfim, é uma possibilidade que eles estudam e vai na contramão do que dizem especialistas que foram ouvidos pelo Estadão. Você confere lá no portal, na edição de esportes do Estadão desta sexta. E eu chamo a atenção para encerrar aqui essa semana, encerrar esse Eldorado Expresso, para uma notícia, uma informação que está Na Quarentena, no caderno especial do Estadão, sobre os idosos. Porque no mês passado, vocês devem se lembrar, o noticiário mostrou o fechamento de um baile de terceira idade que funcionava clandestinamente aqui na zona leste da capital. Embora nada justifique, né, a realização de um evento em um momento como esse, é possível ao menos entender de onde vem tanta saudade e a importância da dança, né, para um público aí com mais de 60 anos. Então, o Estadão conversou com idosos que frequentam os salões e foram inúmeras histórias que explicam os benefícios da atividade. Mas agora, com a pandemia, eles estão se encontrando até online para dançar. Tem fotos muito legais dessa reportagem, com os idosos se colocando na frente de um computador, na frente de um celular, para dançar, né, mesmo que isolados e ao mesmo tempo juntos. Muito legal aí. Então, você acompanha estas e outras notícias nesta sexta, nas plataformas do Estadão. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Até segunda.